Muito bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que o Mestre Jesus e essa pleide de espíritos amigos continuem nos auxiliando, distribuindo essa paz tranquila e maravilhosa, para que melhor nós possamos absorver os ensinamentos desta manhã. Meu nome é Claudemir, eu pertenço ao Centro Espírita O Consolador, em Santo André, mas hoje eu estou a convite da USE, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. A USE não é uma casa espírita, mas sim, como o próprio nome já traz, a união de todas as casas. E nessa união, nessa reunião de casas, ela tem uma missão. A missão dela é levar os ensinamentos do Mestre Jesus com as explicações que a doutrina dos Espíritos nos traz. E nessa missão, nesse objetivo, ela promove palestras, seminários, disponibiliza oradores para as casas, também faz a Semana Espírita em Santo André e uma série de outras atividades visando essa missão de levar o Espiritismo, de divulgar o Espiritismo. O tema que ela disponibilizou para o mês de dezembro, para todas as casas em que ela disponibiliza oradores, é Jesus, a luz do mundo. Tema bastante propício para o mês de dezembro, mês que nós nos chegamos mais próximos de Jesus, mês que nós nos lembramos mais de Jesus e praticamos melhor os seus ensinamentos. É claro que ao longo do ano todo nós vemos tentando pôr em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Ao longo de todo o ano, de todos os dias, nós vamos buscando o Mestre Jesus. Mas hoje, mais do que nunca, no mês de dezembro, melhor forma de falar dele. Jesus dispensa apresentações, meus irmãos? Afinal de contas, ele esteve entre nós há 2000 anos, há mais de 2000 anos, Então, todos nós sabemos onde ele nasceu, lá em Jerusalém, lá em Belém, todos nós sabemos a trajetória dele, de uma certa forma nós conhecemos ali os seus ensinamentos, de uma certa forma nós conhecemos em algum momento da nossa vida, seja ela no próprio Espiritismo, seja até mesmo antes, no catolicismo ou nos evangelhos, nós tomamos conhecimento desse mestre querido, desse guia que a humanidade recebeu para chegar mais próximo de Deus. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais profundamente. Hoje nós vamos buscar tudo que nós já conhecemos com relação a Jesus, com a visão que a doutrina dos Espíritos nos traz. Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, pelo mentor Emmanuel, ele diz o seguinte, que antes da formação da Terra, houve uma reunião. Na verdade, ele fala que houve duas reuniões. Uma para decidir efetivamente a formação da Terra, uma para decidir isso, para decidir em que se consistia isso, e a outra reunião para decidir quem é que governaria esse planeta querido que nos aceita hoje, esse planeta querido pelo qual nós estamos hoje. E nessa reunião ficou decidido que Jesus viria para nós. Jesus, da sua magnitude, da sua essência pura, teve que se amoldar para chegar até nós. Teve que se adequar para chegar até nós. Essa adequação, segundo conta Francisco Cândido Xavier, ela demorou em média 1000 anos para que ele chegasse a um formato para que nós pudéssemos estar próximo deles, para que alguns, naquela época, pudessem tocar as suas vestes. Nesses 1000 anos, Jesus se preparou e esteve. Mas ele era Deus, ele é filho de Deus, é uma centelha bem próxima de Deus. Ele poderia simplesmente ter vindo, Olha, estou aqui, fiz-me aparecer, Mas não. Se fosse dessa forma, ele provavelmente nos ofuscaria a vista,
tamanha era a luz que ele tem, tamanha é a luz que ele tem. Por isso que Jesus, luz do mundo. Desculpem. Então, meus irmãos, houve toda essa preparação para que ele viesse até nós. E aí nós vemos nos contos que nós já sabemos, principalmente na Bíblia, né? Nós já vemos lá, que quando do seu nascimento vinha seguindo uma luz, né? Seguindo uma luz até Belém, e essa luz e essas luzes que guiaram os 3 magos. Muito bem. Então daí já vemos que Jesus era pura luz mesmo, era só luz, só energia. E vindo para cá, quando do momento da sua encarnação nessa orbe, da sua encarnação nesse planeta, naquela época, houve uma espécie de harmonização da Terra, do planeta Terra. Os reis não sabiam porque todo mundo estava feliz, não sabiam porque não haviam guerras, não sabiam porque tudo estava calmo, tudo estava... Já era a própria Terra, o próprio planeta se preparando para receber essa luz, se preparando para receber esse Espírito que hoje é nosso modelo, que hoje é nosso guia. Isso é contado no livro também de Francisco Cândido Xavier, agora sim no Boa Nova, no livro Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos. Humberto de Campos também vai dizer que quando Jesus nasceu, ele já nos primeiros anos de sua vida, 5, 6 anos, ele já se encontrou com João Batista lá, que era o seu precursor, né? João Batista veio antes dele, já era um pouquinho de mais idade, mas não muito, 8 ou 9 anos. E nessa reunião de Jesus com João Batista, Jesus com 5 anos de idade, ele começa a mostrar a João o que ele veio fazer. Olha só, tamanha é a plenitude do Espírito do Mestre Jesus. E nessa reunião, podemos assim dizer, né, nessa conversa com João Batista, ele mostra numa planície lá de Jerusalém, ele mostra todo o campo como se fosse um general, mostrando ao seu maior guerreiro, mostrando o que se tinha que fazer, o que se tinha que se buscar naquela época. E Maria, mãe de Jesus, questionou, perguntou: filho, mas será que já é hora disso? Falei: mãe, Jesus disse: mãe, o que te afliges? O meu Pai me enviou. Então, a gente vê essa sublimitude de Jesus quando de lá para cá. Como eu havia no começo, meus irmãos, a gente sempre, o ano inteiro, vem falando, vem buscando os conhecimentos do Mestre Jesus. Mas chega especificamente no mês de dezembro, nós começamos a nos preocupar com outras questões. Por quê? Porque é momento de festa, é momento de confraternização, é momento de descontração. E aí nós perdemos um pouco o foco, né? O foco que é o Mestre Jesus. Ficamos preocupados com os nossos familiares distantes, em mandar cartas, em mandar presentes. Ficamos preocupados com a nossa própria ceia, a nossa família mais próxima, e esquecemos o principal convidado. Nesse esquecimento, nós ficamos sujeitos, nós ficamos vulneráveis ao ataque do mal. Não é mesmo? Nós ficamos vulneráveis à influência maléfica. Por isso é que no mês de dezembro nós falamos com mais veemência as proezas de Jesus, falamos desse Espírito, como é que ele chegou até nós. E quem que nos traz essas informações? Cristo, quando partiu, né, quando estava próximo da sua partida, próximo do seu Calvário, ele disse: não chores. Chorais agora, mas mais tarde terás alegria, porque eu vos enviarei o Consolador prometido. Esse Consolador prometido, Allan Kardec descreve muito bem lá no seu livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, que esse Consolador prometido é a doutrina dos Espíritos.
né? É a doutrina dos Espíritos. Por quê? Porque a doutrina dos Espíritos, ela esclarece os ensinamentos do Mestre Jesus. Ela não traz nada de novo, não é uma nova filosofia de vida, não. Os Espíritos são milenares, o próprio Allan Kardec diz isso na sua obra codificada. Os Espíritos são milenares. Mas ele vem trazer novas revelações, vem trazer nova visão, talvez, sobre o mesmo fato. Por exemplo, de esta visão da preparação da terra e da preparação da vinda do Mestre Jesus, como eu vos falei no começo, que demorou mais ou menos 1000 anos para que eles se amoldassem à nossa forma física, para que ele encarnasse, né, na verdade, para que ele encarnasse nesse corpo físico e vivesse como nós. E para que alguns de nós pudéssemos ser agraciados com o seu ensinamento, pudéssemos ter, não vamos falar em milagre, mas ter a nossa cura, ter as nossas dúvidas esclarecidas pelo Mestre Jesus. Como, por exemplo, aquela mulher que o toca quando ele está passando. A mulher só toca nas suas vestes e ela já tem curado todas as suas enfermidades. E o Mestre diz, alguém me tocou. Simplesmente isso. Ele não se dirigiu à pessoa, ele não fez uma oração para a pessoa, como nós ainda precisamos disso, não é mesmo? Ele não fez nada, simplesmente tocou. E dali ele fala, por quê? Os discípulos perguntam a ele, por quê, mestre? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu virtude, né? Então, só pelo fato de tocar, de estar com ele, já é para aqueles espíritos que estavam à época de uma grandeza muito profunda, não é mesmo, meus irmãos? Mas a doutrina do Espírito vem explicar isso, vem explicar para nós por que nós elegemos Jesus como nosso modelo e guia. Por que é tão importante para nós lembrarmos dele todos os nossos dias? Por que nós fazemos nossas orações? Porque um dia, meus irmãos, queremos chegar bem mais próximo dele. Ele mesmo já dizia, vós sois luzes, né? Farei o que eu faço e muito mais, né? Quem que não gostaria de viver como Jesus, não é mesmo? Perdoando, amando, né? Respeitando sempre. Hoje, pelas nossas infelicidades, nossas próprias infelicidades, nós ainda amargamos alguns dissabores na vida, não é mesmo? Nós, às vezes, amargamos alguns problemas na vida e, às vezes, nos perguntamos, mas por que comigo? Por que só eu? Mas o outro faz a mesma coisa e se dá bem e eu? Por conta ainda da nossa inferioridade, por conta ainda das nossas imperfeições, que somos nós ainda todos imperfeitos. Mas Deus e a doutrina dos Espíritos nos explica não ser simples e ignorantes, mas com possibilidades de inteligências. E essa inteligência é que vai fazer-nos que nós chegamos bem próximo do Mestre Jesus, bem próximo de Deus, como o Mestre Jesus nos ensinou. Jesus, luz do mundo. Não há, meus irmãos, um só lugar em que não haja a luz de Jesus. Nós aprendemos, eu digo por mim mesmo, eu aprendi, talvez erroneamente, que só aqueles que seguiam Jesus iam para o céu. Eu aprendi que só os bons tinham lugar acentuado ao trono de Deus. Eu aprendi dessa forma. E eu vejo que hoje estou errado. Vejo que a doutrina dos Espíritos me explica essa questão. Então, eu sei que de uma forma ou de outra, Deus está me olhando. Eu sei que de uma forma ou de outra, essa luz, que é Jesus, chegou até o meu coração. Mas eu também sei que para eu chegar lá, que para eu chegar num lugar melhor, num lugar mais feliz, eu preciso fazer exatamente o quê? Colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. E eu não consigo colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus se eu não seguir uma única lei dele, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse amar ao próximo como a ti mesmo talvez seja a nossa mais difícil tarefa,
Talvez esse amar ao próximo seja o nosso exercício diário, né, para que nós consigamos chegar um pouco mais à frente. Talvez esse seja o exercício. Porque amar a Deus, hoje, se tornou uma coisa até fácil. Eu digo hoje porque a humanidade, há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, tinha muita dificuldade de identificar qual era o Deus que ele tinha que amar. Era o Deus do fogo, era o Deus da água, era o Deus do vinho, enfim. Haviam vários deuses. A quem eu devo amar? A qual Deus eu devo? Qual Deus é o mais poderoso desses que tinham na época, né? Que a humanidade mesmo criou. Então tinha muita dificuldade. Mas hoje, com as explicações da doutrina dos Espíritos, esse Consolador prometido que o Mestre Jesus mandou, ficou fácil. Na primeira questão do Livro dos Espíritos está lá que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, agora eu sei que Deus é tudo, que Deus é tudo isso que vemos. E é um só Deus que criou todas essas coisas. Então, essa primeira parte do ensinamento do Mestre Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, ficou relativamente fácil, porque esse Deus é esse mesmo que nós temos que amar. Agora, amar ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos, esse é o exercício diário, essa é a nossa lição de casa que devemos fazer, refazer, fazer de novo, refazer novamente. Mas nós começamos, Deus, na sua infinita inteligência, nos deu alguns parâmetros para que nós pudéssemos amar o nosso próximo com mais facilidade. Deu algum parâmetro, né? Se Deus tivesse me colocado em um país em que eu não falasse a mesma língua, em que eu não conhecesse nenhuma daquelas pessoas que estavam ali, para mim seria muito mais difícil amar ao próximo, não é mesmo? Porque eu não conheço, não sei nem falar a mesma língua que eles falam. Seria muito difícil para mim. Mas Deus, na sua infinita inteligência e sabedoria e bondade, nos diz o quê? Nos fez o quê? Claudemir, você vai nascer numa família. Esses serão seu pai e essa será sua mãe. E você terá alguns irmãos. Ali está o germe do amor ao próximo. A mãe, quando recebe o filho, quando dá à luz, antes de dar à luz, ela chora, né? Pela dor do parto, essas coisas todas, que eu não sei, mas ela chora. Mas depois que nasce, é só sorriso, não é mesmo? O amor transborda naquela mãe, quando nasce aquela criança. E esse amor, ela carrega para o resto da vida, não é mesmo? Carrega sempre com ela. Eu sempre me pergunto, eu pergunto à minha plateia às vezes, que a gente tem muita dificuldade de perdoar, né? Mas quantas vezes uma mãe perdoa seus filhos? N vezes infinita, sempre que for necessário. É claro que em alguns casos há aquela rusga, aquela coisa, mas o amor está germinado, o amor está dentro do coração dela. Um dia ele vai aflorar, não é mesmo? Então, na família, meus irmãos, começa o germe do amor ao próximo, que o Mestre Jesus sempre pede. Por isso que eu disse que eu tinha dificuldade, achando que só uma parte da humanidade ia para o céu, outra parte ia queimar no mármore do inferno, não é mesmo? Que a gente já viu que nem existe tão forte assim. Porque eu achava que, se não fosse dessa forma, como é que eles iriam para o céu? Mas voltando ao nosso amor ao próximo, Jesus nos deu a família. Humberto de Campos vai dizer também no livro Boa Nova, naquela palestra em que Jesus estava com João, porque eles queriam que Jesus fosse, com 5 anos, 6 anos de idade, fosse para o templo de Jerusalém. Para quê? Para viver entre os escribas, viver entre aqueles poderosos, aqueles sacerdotes, para que ali ele fosse instruído. E o que é que Jesus responde para eles? Ficarei com meu pai José, meu pai da terra. E pergunta para o pai dele: pai, tem alguma coisa que eu posso fazer nessa carpintaria? E ele vai trabalhar na carpintaria, mostrando para nós o quê? Que a família, para Deus, e o esforço próprio,
é a melhor escola da vida. Eu não preciso de ir para outro lugar, senão dentro da minha própria família. Jesus já nos mostrava isso com 5, 6 anos de idade, conta Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Para a gente conhecer melhor esse mestre, né? Afinal de contas, hoje nós estamos falando de Jesus como luz do mundo. Feito isso, sabendo que a escola, que a melhor escola para Deus é a família, e Deus nos colocou numa família para a gente explorar, para a gente germinar esse amor ao próximo, o que nós vamos fazendo? A família vai crescendo naturalmente, não é mesmo? Os filhos crescem e a família cresce. Vêm os genros, noras, colegas, enfim, vem uma infinidade de pessoas para essa família. Às vezes a gente coloca a mesa para 6 e chega a 12, né? É verdade? Às vezes a gente coloca a mesa para uma pessoa só e chega a 4, 5 pessoas para comer. E é isso mesmo, é essa emancipação que a família traz. E com isso, meus irmãos, nós vamos fazendo o quê? Aquele amor que a mãe tem, que o pai tem pelo seu filho, ele vai transportando para o filho do outro também, que é companheiro do seu menino. Muita gente, às vezes, me pergunta, mas aquele ali é má companhia para o meu filho. Meus irmãos, todos somos filhos de Deus. Todos nós somos de um pai só, que é Deus. E Deus pede que nós amemos uns aos outros. Se eu acho que esse menino ou menina é má companhia para o meu ou para a minha filha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer preces, orações, pedir ao Pai que esclareça todas as mentes, que esclareça todos e que coloque eles no caminho do bem. Que coloque, não separando, não apartando, olha, não faça isso, não faça aquilo. Orem, peçam a Deus, pede essa luz do Mestre, que essa luz atingirá esses corações também. Mas isso ainda nós vamos trazendo para nós aqui, e nós vamos dizendo lá, bom, já chegou os agregados da minha família está crescendo. Naturalmente, eu também o meu amor vai se expandindo, e eu vou levando esse amor para fora da minha família. Aí é que mora o exercício. Levar o amor que eu tenho, esse amor de mãe, aquele amor gostoso, aquele amor genuíno, muito próximo do amor do Cristo, né, o amor de mãe, se não for, né, muito próximo do amor que o Cristo pede, e nós vamos levando esse amor de uma forma tão tranquila, que nós vamos cuidando também dos nossos vizinhos. Ou, pelo menos, se não cuidarmos, nós não vamos, pelo menos, arrumar intrigas com nossos vizinhos. E isso é muito simples, é muito corriqueiro, né? Hoje, por exemplo, se você pegar o seu lixinho e colocar no cestinho de lixo do vizinho, pode ser motivo de intrigas, de confusão, não é mesmo? Pode ser tudo isso. E, às vezes, a gente, poxa, mas se o meu estava vazio e o dela estava cheio, ela usou o meu também, não tem problema nenhum. Nós vamos estendendo esse amor da nossa família, nós vamos estendendo para a nossa rua. Quando nós formos ver, a nossa rua já vai ser a rua mais harmoniosa do bairro. Essa harmonia da nossa rua, nós vamos levar até a praça mais próxima da nossa casa. Aquela praça também será uma praça de harmonia, uma praça de amor. Não que as pessoas vão lá para brigar, para discutir, as pessoas vão lá para conversar, para falar de coisas corriqueiras da vida, o que eleva em muito o padrão vibratório e nos aproxima mais de Deus. Feito isso, nós vamos perceber que o nosso bairro mudou, porque a nossa rua está harmonizada. A nossa praça está harmonizada, logo o meu bairro está harmonizado. E assim, meus irmãos, sucessivamente até chegar num mundo melhor. Mas isso vai demorar muito. Quantos anos que nós já temos da passagem de Cristo entre nós? 2000 anos. E a gente ainda tem alguma dificuldade em algum exercício, em algum ensinamento dele, não é verdade? Nós todos temos algumas dificuldades ainda, porque ainda não entendemos o propósito do Cristo, que é o amor. A boa nova que o Cristo traz não é outra coisa senão o amor puro, o amor sincero, o amor verdadeiro, né? É isso que o Cristo pede. E chegará um tempo em que todas as nações serão uma só e será unida, será amorosa. Talvez nesse mundo, talvez no mundo de regeneração, talvez, mas que vai acontecer
isso nós não tenhamos dúvidas. Estaremos aqui para ver isso? Talvez encarnado em corpo físico, não. Mas, com certeza, em espírito, estaremos vendo essa transformação no mundo. Hoje nós já vemos algumas comunidades que conseguem viver totalmente tranquila, totalmente independente. Hoje também, por outro lado, nós vemos algumas comunidades que estão em conflito direto, guerra, bomba, essas coisas todas, né? Mas o nosso objetivo é o amor, que é a boa nova que o Cristo nos traz. Mas para falar de amor ao próximo, segundo a doutrina dos Espíritos, eu não consigo também amar ao próximo, amar a Deus, se eu não amar o meu próximo, né? E eu não consigo amar ao próximo também sem fazer a caridade. Sem prestar o auxílio da caridade, eu não consigo amar ao próximo. Nem esse mesmo próximo, que é o meu filho, se eu não tiver caridade com ele também não estarei amando ele, mesmo aquele amor de mãe, aquele amor profundo de mãe. E o que é a caridade, segundo nos ensinou o Mestre Jesus? Esse que é a luz do mundo. A doutrina dos Espíritos nos explica, na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Ele fala que caridade, segundo Jesus, é benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Muito bem. Benevolência com todos é fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem indistintamente, indiscriminadamente, é só fazer o bem. Com todos, todas e qualquer pessoa. Benevolência é ceder o lugar no ônibus, mesmo que você esteja cansado. Benevolência é deixar a pessoa com mais idade passar à frente na fila. Enfim, são coisas que a gente parece pequenas, né? São coisas poucas às vezes, né? Mas às vezes a gente se distrai e não faz isso. Ontem mesmo eu peguei um trem aqui, né? Eu estou meio deslocado, mas enfim, peguei o trem e no trem eu estava lendo um livro e a leitura estava profunda no livro. Eu não percebi que tinha uma mulher de mais idade à minha frente em pé. Quando eu dei um tempo na leitura, que eu olhei e falei, puxa, por favor, sente-se. Às vezes, por distração, nós não fazemos a caridade, né? Mas está aí uma lição para que nós sejamos mais observadores, não é mesmo, meus irmãos? Indulgência com as imperfeições alheias. A indulgência pode significar também ter paciência com os erros dos outros. Paciência com os erros alheios, com os erros dos outros, né? Bom, com nossos filhos, que é aquele amor puro, às vezes a gente perde a paciência, não é mesmo? Mas é momentâneo, e é para o bem, né? Nunca a gente perde a paciência para fazer algo errado, algo mal. Às vezes é para corrigir mesmo, é para o bem mesmo. Mas com os outros de fora, eu tenho sempre um exemplo, assim, ó. Quando eu chego num trabalho, e chega um servidor mais novo, um funcionário mais novo, às vezes eu tenho que explicar o que ele tem que fazer, né? É minha função até explicar o que ele tem que fazer. E a gente explica uma vez, duas, três vezes. A gente explica aquela... Na quarta vez, a gente já começa a pensar, bom, acho que essa pessoa não tem lá jeito para essa coisa, não. É melhor ela mudar de... né? Mas a gente ainda continua. Muitos de nós ainda reserva um pouquinho do conhecimento e pensa da seguinte forma, olha, não posso explicar tudo, porque se eu explicar tudo, ele vai tomar o meu lugar. Né, meus irmãos? É mais ou menos assim. Se eu explicar tudo que eu tenho que explicar, ele vai tomar o meu lugar. Não nos preocupamos, meus irmãos. O bem sempre vence o mal. Ainda que a pessoa esteja com maledicência, com maus pensamentos, querendo realmente tomar o seu lugar, faça o bem sempre, explique quantas vezes for necessário. Afinal de contas, o Mestre Jesus continua nos explicando até hoje, e nós ainda temos dificuldade de aprender. Então, sejamos também dessa mesma forma com o nosso irmão, né? Com o nosso próximo, mesmo que ele se disfarça de inimigo ou se disfarça de bonzinho e é nosso inimigo. Sejamos benevolentes com ele também, indulgentes com ele. Por quê? Mesmo que eu perder esse emprego, no caso desse exemplo que eu estou dando, mesmo que eu perder esse emprego, com certeza,
algo melhor virá para mim. E aí eu não tenho dúvidas mesmo, porque eu estou fazendo bem, eu estou no caminho certo. Essa luz que Jesus está mandando está iluminando o meu coração, a minha mente, está arejando os meus pensamentos. E quando eu elevo o meu pensamento, eu só consigo atrair as coisas boas. O mal, ele não consegue atingir um pensamento elevado. A verdade é essa, e a doutrina dos Espíritos nos explica isso. O mal não consegue atingir. Sempre que uma coisa ruim está prestes, você está sentindo que pode acontecer, está prestes a acontecer, eleve o seu pensamento. Pense em Jesus, como foi falado aqui no início. Elevemos o nosso pensamento impresso ao Mestre Jesus. Que nós vamos verificar que sempre que elevamos o nosso pensamento, as coisas mais altas vão nos atingir. E aí as coisas mais altas são as coisas boas, tá? Essa é a parte da indulgência. Mas ainda como caridade, Jesus nos mostra, nos ensina que nós devemos perdoar. Agora sim, agora nós chegamos num ponto quase que crítico, né? Perdoar, o perdão. Nós, pela manhã, e hoje falamos nisso, Senhor, perdoai os meus inimigos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas perdoar, meus irmãos, a doutrina dos Espíritos nos explica, mais uma vez, a gente sempre traz o ensinamento do Mestre Jesus com as explicações da doutrina dos Espíritos. Perdoar significa não ter ressentimento. Pura e simplesmente, irmão, vá, eu te perdoo. Da minha parte, você não tem mais nada, você não deve mais nada, está perdoado. Mas está mesmo no fundo do coração, Claudemir? Está perdoado. Por quê? Se eu tirar essa rusga do meu coração, se eu tirar essa mancha do meu coração, eu vou me sentir mais leve. Independente do que acontecerá com a outra pessoa, eu vou me sentir mais leve. Então eu perdoo mesmo, deixo de lado, paro de pensar naquilo, vou para outro lado, vou para outras questões, né, que afinal são bastantes. Eu vou para outras questões. Mas quando o mestre fala que a gente deve perdoar, exercer o perdão, a gente tem que sempre levar em conta que perdoar não significa ser o melhor amigo da pessoa. Eu só te perdoei, tá? Não precisa mais nada. Por quê? Porque Deus sabe que nós estamos num campo de prova. Deus sabe que nós estamos numa escola de vida. E essa escola é assim mesmo, é para aprender, né? Não é já para a gente sair daqui mestre, doutores em alguma coisa. É só para aprender o básico, né? Essa escola nossa é só para aprender o ensino fundamental básico. Depois nós vamos fazer uma faculdade ainda na escola da vida. Mas hoje é só para aprender o básico. E aí, então nós perdoamos. O fato de eu perdoar a pessoa não quer dizer que eu preciso convidá-lo para jantar na minha casa, não quer dizer que eu preciso ajudá-lo a pagar as contas dele, não quer dizer nada, eu só perdoei e do meu coração está limpo por isso. Mas Jesus ainda pede um pouco mais: perdoai os nossos inimigos. Puxa vida, que escola difícil essa nossa, né? Mas é essa mesmo, e nós estamos passando, nós estamos de bem com ela, nós estamos com nota azul, como dizia a minha professora do primário, nós estamos bem, tá? Nós estamos de nota azul. Perdoar os nossos inimigos também é não ter contra ele o desejo de vingança. Olha só que legal. Eu perdoei, mas eu não preciso querer mal para ele. Se ele for fazer uma entrevista de emprego, eu vou dizer que ele é um mau caráter. Não precisa, meus irmãos. Se ele for fazer qualquer coisa, eu vou dizer quem ele realmente é. Não precisa, você já perdoou. Ele era o seu inimigo e você já perdoou. Eu vou contar uma história muito rapidamente, nós ainda temos um pouquinho de horário, sobre essa questão do perdão, né? Isso é um exemplo pessoal que eu nem costumo falar muito, porque a gente não costuma falar dos exemplos pessoais, mas cabe nessa palestra de hoje. Na minha família, tinha um parente meu, um primo, que a gente parou de conversar, parou de se falar. E todas as reuniões de família, cuja minha é bastante grande, né, a gente chegava com aquela reunião, todos os familiares, eu ia dar a mão, ele tirava a mão. E virava a cara, xingava, saía blasfemando, essas coisas todas. E eu não entendia por que daquela revolta, por que daquela mágoa,
porquê daquela discussão, porquê daquilo. Isso já na doutrina dos espíritos, que já estou há pouco tempo. Eu lia os livros de Kardec e tentava entender o que eu tinha que fazer para acabar com aquilo, né? E todas as vezes a gente, quando se encontrava em reuniões familiares, era um para cada lado, era um grupinho para cá, um grupinho para lá. E eu cheguei até a perguntar para minha mãe mesmo, mas você não sabe se aconteceu alguma coisa? Perguntava para os outros parentes, sabe? Ninguém sabe aquele negócio, ninguém quer se envolver, né? Família tem essas coisas. E aí eu, verificando, eu falei, poxa vida, mas o que pode ser? E aí me veio um insight, me veio um pensamento, e aí, por instruções dos nossos amigos espirituais, falei, deve ser porque você fala demais. Você deve ter falado alguma coisa que magoou. Olha a força que a palavra tem, né? Você deve ter falado alguma coisa que magoou e a mágoa está lá. E o que a gente tem que fazer agora? E eu tentando me aproximar desse parente meu, né? Porque nós sabemos que, principalmente na doutrina espírita, que basta você perdoar, o que o outro faz com o perdão não importa. Mas também a doutrina dos espíritos, Jesus nos diz que nós temos que nos esforçar para conciliar, né? Para fazer a conciliação. Eu sei que eu já perdoei, dentro de mim, já estou até mais tranquilo, mas ainda ficou uma coisa. Eu não gostaria de partir levando aquela rusga, levando aquela mancha, né? E eu me aproximei dessa pessoa, pelas redes sociais ainda, graças a Deus, a novidade de informática nos aproximou, e comentando lá umas postagens dele, de um livro, recomendando livros, inclusive, a gente foi se aproximando às conversas. E um belo dia a gente se encontrou, só nós dois, e nós esclarecemos esse fato. Foi muito importante para mim isso. E eu perguntei para ele realmente o que eu tinha feito, né? Se eu tinha feito alguma coisa. Ele disse que eu tinha falado uma coisa há 10 anos atrás e aquilo não tinha descido muito bem, que eu tinha humilhado, alguma coisa nesse sentido. E eu sei que esse é o meu defeito, que eu preciso me apurar ainda, que eu preciso me cuidar, né? Estou trabalhando para isso. Mas foi muito importante isso, e hoje, graças a Deus, estamos harmonizados. Claro, nós não saímos juntos, né? Não tem essa coisa de um almoçar na casa do outro, mas já pelo menos não temos a rusga. Então, às vezes, é isso. Às vezes, nós temos que descer do nosso salto de conhecimento, às vezes achar que, não, eu estava certo, eu sempre tive certo. Por que eu vou me rebaixar, pedir perdão, e além de pedir perdão, eu tenho que me rastejar? Cristo pede para que nos esforcemos para a conciliação, que nós não devemos partir daqui, que a oportunidade, na verdade, Cristo fala, que a oportunidade é aqui, a escola é aqui, então a oportunidade é aqui. Se nós podemos fazer de uma forma ou de outra que isso se concilie, que façamos a nossa parte. Então essa, meus irmãos, é a caridade que Jesus pede, essa é a caridade que o amor ao próximo pede, né? O ensinamento do Cristo do amor ao próximo. Mas voltando à nossa palestra de Jesus, luz do mundo, não esquecemos jamais, então, que essa luz que o Cristo traz, desde a formação da terra, como eu havia vos dito, daquelas reuniões que aconteceram, essa luz irradia e alcança todos os 4 cantos do mundo, deste mundo principalmente, né? Desse planeta principalmente, mas eu até diria que vai até mais além, né? Mas desse planeta principalmente. Então não há um lugar, não há um só espaço que não haja a iluminação do Cristo. Aí podemos até questionar, né? Mas será que lá naqueles presídios de segurança máxima, onde a pessoa está trancafiado ali, existe a luz do Cristo? Sim, porque Deus é bondade pura, porque Deus é só misericórdia. Ele não quer ver os seus filhos desamparados. Ele não quer ver os seus filhos, ele não quer perder nenhuma dessas ovelhas. Então, a luz do Cristo, a luz do mundo, é em todos os 4 cantos do mundo. É em todos os 4 cantos do nosso planeta. E nós devemos aproveitar essa luz. Nós devemos pegar essa oportunidade que nos foi dada, que é a reencarnação, que é nesse planeta, que é nessa família, que é nesse país, que é nessa cidade, que é nesse bairro, que é nessa rua, aproveitar essa oportunidade e
aplicar e fazer parte, tomar essa luz para nós. Muita gente poderia perguntar, mas eu devo estar na família errada, eu devo estar no bairro errado, eu devo estar no corpo errado. Não. Todos nós, tudo tem uma razão de existir, tudo nos será esclarecido um dia, se assim for para a nossa evolução, e nós vamos verificar que essa oportunidade bendita que o Cristo nos dá, que o Cristo nos traz, é para a nossa evolução progressiva, é para a nossa evolução moral, que, aliás, é uma das vertentes, um dos princípios básicos do Espiritismo, que é o quê? A evolução progressiva do espírito. Se hoje é a nossa evolução progressiva, para que nós sejamos amanhã, estejamos amanhã em lugares mais felizes, para que essa vida ainda seja um pouco mais suave para nós, Jesus já nos fez o convite: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos. Se Jesus fez esse convite há 2000 anos atrás para a humanidade daquela época, que estavam aflitos, se imaginemos nós hoje, né? Se nós ainda nos continuamos aflitos, continuamos necessitados dessa luz, necessitados dessa bondade do Cristo. A palestra de hoje é essa. Eu espero que nós tenhamos absorvido um pouquinho desse conhecimento do Mestre Jesus e que essa espiritualidade continue nos auxiliando sempre. Muito obrigado, meus irmãos.